Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. A convite da professora doutora Rita Baratella, diretora do Instituto Dental School, em Portugal, me fez esse convite e é com imensa satisfação que eu vou interagir com vocês sobre um assunto extremamente importante na clínica odontológica, que é a reconstrução estética, oclusão, saúde e longevidade. Eu gostaria muito de trazer a vocês uma notícia bombástica. Olha, nós temos uma nova oclusão em 2020. Aproveitem. Aproveite porque ela é diferente, ela é única. E, na verdade, não é isso que ocorre. A pergunta que nós queremos falar é: a oclusão mudou? A resposta é simples: não, a oclusão evoluiu. A oclusão, por exemplo, evoluiu juntamente com as tecnologias restauradoras em desenvolvimento. Por exemplo, os conceitos oclusais passaram por grandes transformações e hoje chegamos à conclusão de que eles devem ser simplificados. Nós utilizamos, por exemplo, articuladores charneira há muitos anos atrás e hoje nós estamos utilizando articuladores digitais. O professor Carson é único em dizer que a oclusão pode ser gerenciada com sucesso utilizando uma metodologia extremamente simples para os registros mandibulares e também de diferentes conceitos oclusais. Nós encaramos hoje que a oclusão é um manual de instruções, porque a história da prótese dentária e da reabilitação é estruturada exatamente nesses princípios fundamentais da oclusão dentária, como a gente vai evidenciar para vocês. Então, muito bem, se você é adepto da adesão, da adesividade, que é uma grande inovação da odontologia, ela quebrou vários paradigmas. Se você é adepto da osseointegração, implantodontista, ou se você é totalmente digital, faz os seus planejamentos, execução de todos os seus trabalhos na esfera digital, você pode inverter isso. Você pode, por exemplo, colocar como prioridade a osseointegração, em detrimento à adesão. O que você não pode mudar é exatamente os conceitos de oclusão. Seja lá qual for a sua especialidade, você não pode deixar de se envolver com os princípios fundamentais da oclusão dentária. Esse é o nosso posicionamento. E se não vejamos que, olha, a oclusão não mudou, você continua com as mesmas vertentes triturantes, as mesmas vertentes lisas, as cristas marginais, o sulco principal, os traumas, as referências nos articuladores, a classe 1 molar, a classe 1 do canino, as convexidades e as concavidades dos dentes, elas não mudaram, elas continuam anatomicamente, a sua arquitetura continua a mesma. Nós temos os pontos de equilíbrio, os pontos A, B e C, entre vertente lisa e triturante, da mesma forma, e também temos as referências oclusais que a gente utiliza de máxima interconsolidação, de relação cêntrica, embora sejam extremamente beligerantes, mas elas estão aí para serem utilizadas. Veja, na fase geométrica da odontologia, se nós queremos puxar aí um histórico sobre a oclusão, nós temos grandes autores. Nós temos o Bonville, nós temos o Beckwith, nós temos o Spee, nós temos o Christensen, nós temos o Wilson, nós temos vários autores no passado que fizeram pesquisas emblemáticas e que nós utilizamos até hoje seus conceitos. Se não vejamos o Guise, em 1910, quando ele projetou o arco gótico de Guise, na verdade, nós estamos frente a um conceito que tem mais de 100 anos, e o professor Emílio Zanata, em 2019, idealizou um arco e uma pua para que nós tomássemos referências na montagem dos modelos de estudos em articulador. A expressão horizontal da relação cêntrica, por exemplo, é o ápice do traçado do arco gótico, do Guise. É muito simples, isso já está sendo
comercializado pela Bausch, chama-se Mini-Reg, e é um dispositivo atualizado de conceitos antigos, né? Vejo, com uma referência em cera, que é o próprio kit tem, você pode montar seus modelos de estudos no articulador e fazer os seus estudos, seus planejamentos, enfim, seu correto diagnóstico. Não obstante a isso, a Bausch idealizou um dispositivo digitalizado que identifica os contatos com 256 níveis de pressão. Existe uma captação desses contatos em torno de 60 micrômetros e ele, com ícones, né, identifica exatamente o contato. Por exemplo, nesta paciente, onde você identifica com o carbono um contato, uma interferência no lado de não trabalho, de balanceio, à sua direita do gráfico mostra esse contato extremamente acentuado. Veja, no movimento do lado de trabalho, você identifica todas as vertentes lisas, as leaves, vestibulares dos superiores com lisas, vertentes lisas da vestibular do inferior, você tem esse contato em grupo, identificado também pelo oclusense. Então, você faz essa identificação com segurança e previsibilidade, utilizando um dispositivo, digamos, contemporâneo, para que você possa fazer seus ajustes da oclusão com extrema facilidade, com extrema segurança e aplicabilidade. Então, a oclusão, na verdade, ela é estática, né? Ela abre e fecha, e aí nós temos um conceito de que dentes desalinhados, quando você abre e fecha, eles ocluem, porém, quando você quer utilizar uma oclusão dinâmica, ela não desoclui, né? Então, a nossa oclusão, sendo estática ou dinâmica, ela tem que estar sem sinais de trauma oclusal. Outras duas palavras importantes no estudo da oclusão é o conforto e o controle. São fundamentais para que você possa ter sucesso nas suas empreitadas, nos seus planejamentos. Então, com o avanço da tecnologia, as regras reconstrutivas da reabilitação oral mudaram? Eu diria que não, em absoluto. Elas continuam as mesmas e você deve utilizá-las com bom senso, com critério e com conhecimento. No espectro atual, nós temos hoje muita gente que ainda trabalha com analógico. Não está proibido você ser um dentista analógico. Muitos dos nossos colegas trabalham no sistema analógico digital e outros somente no digital. Isso deve mudar num período de pouco tempo. A maioria de nossos colegas vão trabalhar com o sistema digital. Isso nós não temos dúvida. Mas a pergunta é, nessa transição digital, aonde é que você está inserido? Então, por exemplo, o scanner cimenta, o scanner faz diagnóstico, o scanner faz ajuste oclusal, o scanner faz preparos, o scanner economiza material de moldagem, o fluxo digital otimiza o tempo na confecção das próteses? Veja que as respostas são sim, não, sim, não. Então, deduzimos daí que nós temos vantagens e desvantagens sobre o assunto. O fato é que vejo um caso totalmente digital, e vocês vão chegar à conclusão que eu quero, um caso totalmente digital, onde a gente faz aquelas prévias de montagem articulador digital, mocap, faz os estrambores, porque tínhamos implantes junto com dentes naturais, e chega nesta hora do preparo, chega na hora do scanner.
Você pode escanear ou chamar uma profissional para escanear os seus casos. Mas o fundamental no escaneamento são as linhas de término do seu preparo. São os princípios fundamentais de preparos dentários que você deve ter conhecimento, como estabilidade, retenção, expulsividade, linha de término. Se você não sabe preparar, você pode ter o equipamento mais moderno possível, que não vai maximizar o seu trabalho. Ou seja, você não será um bom dentista se comprar o melhor equipamento. Você já tem que ser um bom dentista, você tem que ter o conhecimento para continuar sendo um excelente dentista com uma ferramenta que te ajuda muito, que otimiza o seu trabalho. Vocês percebem? Então, a conclusão que a gente chega é que a tecnologia não vai melhorar a sua performance na clínica. Ela vai, sim, auxiliar, ela vai otimizar o seu trabalho. E nós fazemos esse desenho de todo o projeto de forma natural, ganhamos tempo, eliminamos os modelos de gesso. É uma coisa fantástica. Mas nós não podemos esquecer que nós temos fundamentos, né? Nós temos que imprimir, no caso clínico, requisitos de desoclusão, por exemplo, de funcionabilidade, de previsibilidade e de longevidade. Veja o caso final, quando você executa de forma correta, o caso é extremamente satisfatório. Aqui nós estamos vendo que nós temos uma mistura, né, uma variabilidade de facetas laminadas, coroas fresadas sobre dentes naturais e coroas fresadas sobre implantes. Então, uma coisa extremamente comum hoje no consultório é os nossos pacientes quererem substituir os seus metais, né? Seus amálgamas, por exemplo. Qual a sua sugestão? Ora, você pode fazer um ouro. Se você pensar em longevidade, você está absolutamente correto. Você está contrariando as regras estéticas. Mas está absolutamente correto em fazer uma restauração unitária em ouro, porque ela terá longevidade, mas ela não será do agrado do paciente. Então, você pode partir para uma porcelana injetável. Nada impede. Você já está melhorando o aspecto funcional, estético e evidentemente, acompanhando o aspecto mecânico que você deseja de longevidade. E você pode partir diretamente para a digitalização e executar isso no sistema CAD/CAM. Mas outra pergunta, vocês vejam que eu faço diversas perguntas e é assim que a gente interage, né? É assim que nos faz refletir a respeito de determinados assuntos. Em todos os sistemas, inclusive no CAD/CAM, necessito ajustar a oclusão? Essa é uma pergunta importante. Eu diria que sim, porque nós estamos trabalhando num sistema extremamente complexo. Os mecanismos de desoclusão durante a mastigação são realizados com contatos esporádicos. E são movimentos refinados e um reconhecimento de estímulos da ordem de 1 a 4 gramas ou espessuras de 7 a 12 milímetros. Então, fizemos micrômetros, fizemos uma analogia e que vocês podem ver nesse filminho do que significa a propriocepção. Eu acho que a imagem vale mais do que palavras. E, lembrando desse aspecto proprioceptivo, nós temos que pensar que esses mecanoceptores da polpa são extremamente especializados para reconhecer forças de compressão, tração, cisalhamento. E um dos autores faz uma correlação muito importante, faz uma outra analogia muito importante,
que os mecanoreceptores da polpa só são comparados às células proprioceptivas da córnea. Então, imagina você com um grãozinho de areia dentro do seu olho. Ele é extremamente irritativo, desconfortável. Então, você imagina a propriocepção dentária, a via dentária. Então, nós dizemos, sem medo de errar, que o maior bônus, né, que o sistema estomatognático oferece aos cirurgiões dentistas é exatamente a propriocepção pulpar. O segundo bônus seria as células proprioceptivas do ligamento periodontal. Então, ao fazer uma pulpectomia, você está perdendo um grande aliado. Ao fazer a exodontia do dente, você está perdendo o segundo grande aliado. E aí você coloca o implante, que não tem a mesma propriocepção. Ela vai ter uma osteopercepção, o que retarda muito os reflexos, a percepção dos reflexos. E por aí você pode deduzir que se torna mais complicado identificar a textura dos alimentos. Então, vejam, por que eu digo que o ajuste é imperativo? O ajuste oclusal é imperativo porque não existe ainda, na atualidade, um dispositivo digital ou analógico no mundo que capte as informações proprioceptivas, que capte as resiliências dos tecidos de suporte das próteses e as nuances individuais dos movimentos mandibulares. É óbvio que a gente torce e, num futuro bem próximo, já tenhamos esse dispositivo. Mas, por enquanto, você deve prestar atenção muito nessas bases biológicas que eu estou colocando em xeque. Então, nós fazemos os ajustes com as brocas corretas, determinadas. Numa ocasião própria dos nossos cursos, a gente indica todos esses materiais que vocês devem utilizar. Então, nós temos aí finalizado uma substituição exequível, que tem estética, que tenha função e que tenha longevidade. Quero chamar a atenção por um detalhe muito importante, ao qual me falou o professor Roberto Maciel. Roberto Maciel é um professor, um neurocientista. Ele diz o seguinte a respeito do tema tempo de oclusão. As medidas do tempo de oclusão correspondem ao tempo transcorrido desde o primeiro contato oclusal até a máxima intercuspidação dos dentes. Então, nós temos um tempo de oclusão menor, aquele que nos dá uma condição neuroprotetora, e um tempo de oclusão maior, uma maior deformação sensorial proprioceptiva, ou seja, deletério para o sistema, né? A magnitude do contato, então, é importante você perceber. Então, existem diferenças individuais na vulnerabilidade aos distúrbios oclusais. Então, nós temos, evidentemente, contatos prematuros ou interferências de magnitude menor e contatos ou interferências de magnitude maior. Veja, um outro slide mostrando o que eu quero dizer. Nesse primeiro, da esquerda de vocês, eu tenho uma interferência pequena que, para conseguir uma máxima intercuspidação, o tempo percorrido é menor, a distância percorrida é menor. Esse já da direita, nós temos uma interferência maior, mais significativa posterior, portanto, uma mordida aberta maior e um tempo maior para encontrarmos a máxima intercuspidação. É nisso que eu quero fazer essa correlação. Veja, uma interferência extremamente significativa, onde tem uma extrusão de dente do siso. A pergunta é, nós temos estabilidade ortopédica? No ciclo mastigatório, esse paciente provavelmente vai ter algum obstáculo
para que ele possa mastigar o seu alimento ou para que ele possa deglutir o seu alimento. Né? Vocês vejam que é uma interferência significativa. Vejam nesse caso, onde o paciente vai ao consultório e diz que seu dente superior, o dente lateral, está com extrema mobilidade. Quando você faz uma radiografia, você vê que esse dente está perdido. E aí entra um conceito muito importante que eu quero passar para vocês, de adaptabilidade. Nós temos uma grande capacidade de adaptação aos estímulos frente ao novo padrão oclusal que você possa fazer em uma coroa ou várias coroas. Mas essa adaptabilidade, ela pode ser benéfica para o indivíduo, ele convive com o problema sem dano, ou ela pode ser deletéria, ela pode ser maléfica. Essa adaptabilidade é tão boa que ela compromete o órgão, no caso aqui, o dente. Quando ele procura por um profissional para resolver o problema, ele já perdeu o dente, já é irreversível a perda. Então, essa adaptabilidade, quando muito grande, ela pode ser prejudicial. Veja nesse exemplo, um caso bastante interessante, é que esse paciente nos procura com dor, ele era um paciente sintomático, desconfortável com seus dentes, e nós notamos que sua capacidade de adaptação a esse padrão de oclusão era baixa, né? Ele estava incomodado. Vejam que seus dentes anteriores não tocavam, ele tinha apenas um dente tocando, que eram os dentes do siso, o 28 com o 38. Né? E a causa, a iatrogenia, era exatamente um dispositivo de placa oclusal sem cobertura do dente do siso. Obviamente, esses dentes extruíram, nós fizemos um diagnóstico disso, tivemos a checagem, fizemos o checklist dessa oclusão e, de fato, os dentes programados a tocar eram só os dentes do siso. Idealizamos um dispositivo de estabilização dessa oclusão, dando a ele a oportunidade, na abertura e fechamento, de ter máxima intercuspidação. Veja que nós estamos lidando com o lado proprioceptivo, né? Ele não queria fazer a eutanásia do dente, ele não queria desgastar os seus dentes, por isso essa idealização. E aí sim a gente tem uma estabilidade ortopédica. Quando abre e fecha, toca em todos os dentes, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, com a cobertura do dente do siso, com um novo dispositivo. E aqui eu quero discutir também o comportamento de nossos pacientes, né? Qual é o nosso comportamento frente ao estresse e a capacidade adaptativa. Então, onde esses pacientes apresentam a disfunção, o período disfuncional? Exatamente quando o estresse se sobrepõe à faixa de tolerância fisiológica do paciente. Compreenderam? Então, é preciso observar que muitos desconfortos, dores musculares, dores articulares, são sazonais e atrelados muito à percepção do momento que o paciente está vivenciando. E, de fato, 1 ano e 2 meses depois, esse paciente, num exame clínico para sabermos sua condição, estava perfeitamente articulado, né? O próprio sistema se adaptou, fez com que todos os dentes se tocassem e, para surpresa nossa, ele estava em condições excelentes. Então, nós fizemos um tratamento sazonal para aquele paciente, resolvemos o problema adaptativo dele e depois deixamos esse paciente sem nenhum tratamento. O próprio sistema se adequou e corrigiu as diferenças. Isso nos faz refletir muito
né, nas intervenções. Quando intervir? Né? Quando intervir? Então, resumindo, nessa primeira parte, nenhuma evolução tecnológica pode substituir as bases biológicas. Nós temos uma grande responsabilidade frente a isso. Nós estamos num período de transição e não podemos achar que a tecnologia vai resolver as nossas deficiências. Isso é muito importante. Então, nós estamos trabalhando com um sistema que respira, um sistema que deglute, um sistema que tem maxila e mandíbula, trabalhando para mastigar e deglutir, garantindo a nossa sobrevivência. Evidentemente, também a fala e etc. Então, os dentes guiam, os músculos movem, o sistema nervoso central controla e coordena, a ATM delimita a função e assim sucessivamente, né? Nós temos que estar prestando atenção nesse sistema. Ele tem, evidentemente, um crescimento hormonal, por aumento de volume, e tem um desenvolvimento, uma capacidade funcional que muitas vezes depende do que nós podemos fazer, do nosso planejamento em descruzar uma mordida em uma criança em dentição decídua. Nós podemos eliminar adenoides, por exemplo, corrigindo uma respiração bucal antes da erupção dos dentes permanentes, né? Minimizando, criando um desenvolvimento atrelado ao crescimento absolutamente com normalidade, né? Nós temos aqui uma situação que tudo começa com a amamentação, né? Que não é uma sucção, é uma ordenha. Vocês podem ver o quadro à direita de um rosto onde a amamentação foi correta. A eletromiografia mostra que nós temos uma atividade muscular correta nos músculos da mastigação. Aqui evidenciando masseter, mas é masseter, temporal, medial. E um outro indivíduo onde houve um transtorno numa deglutição atípica, numa respiração bucal, onde os músculos desenvolvidos foram os periorais, o mentual, o levantador do lábio e assim sucessivamente. Então, essas forças concêntricas utilizadas durante a amamentação pela criança, vejam, esse movimento da língua e os movimentos e as forças concêntricas craniais, mandibulares e exercidas pela respiração, dá exatamente a estampa de uma deglutição atípica e de uma respiração nasal. Vocês vejam que os movimentos dos músculos genioglosso, palatoglosso, estiloglosso, ioglosso faz com que haja uma completa equalização nesse sistema. E falando sobre deglutição, nós estávamos falando no slide anterior, durante a amamentação nós temos estímulos interneurais ou neurais de desenvolvimento intrabucal, intranasal, e a deglutição tem uma íntima relação com a oclusão, né? Por quê? Porque para deglutir nós precisamos de uma ancoragem, da mandíbula na maxila. E como que isso é realizado? Com contatos bilaterais simultâneos, para que nós possamos fazer uma deglutição de forma correta. Para que vocês possam ter noção da importância desse fato, né? Desse circuito, e a gente já vai falar já desse circuito nas pessoas de idade que perdem seus dentes, essa ancoragem na maxila, até que o alimento
da parte voluntária até a parte reflexa e esofágica ocorra, nós, dos 12 pares cranianos, né, dos 12 pares cranianos, a gente utiliza, no mínimo, 5. Se não, vejamos o trigêmeo, o facial, o hipoglosso, o vago e o glossofaríngeo. De certo, é um circuito proprioceptivo fantástico, fantástico. E nós devemos prestar muita atenção nisso, né? Muito bem. Então, nesse espectro que eu falei de desenvolvimento, do que você pode fazer para corrigir desajustes na infância, na adolescência, quando o indivíduo adulto ou o indivíduo senil, nós temos esse largo espectro. Não há necessidade de ser especialista, basta você dominar as bases biológicas. Então, veja essa criança, com 9 anos e 6 meses, ela tinha um problema na odontogênese, tinha dentes manchados, dentes separados, e isso causava um problema para ele na escola. Ele sofria um bullying na escola. Então, os pais queriam melhorar essa condição estética, sem comprometimentos maiores, para que essa criança pudesse frequentar a escola sem maiores problemas psicológicos. Então, veja, o que nós utilizamos aqui? Nós utilizamos facetas, né, laminadas em resina composta fresada. Você pode utilizar qual material desejar, fique à vontade. O importante é você saber que esse trabalho é temporário, né? Ele é um trabalho transitório. É isso que tem que ser bem colocado aos pais dessa criança. Vejam, o resultado é muito interessante, muito satisfatório, e essa criança ficou extremamente feliz com o resultado. Aos 13 anos, ela já estava fazendo um tratamento ortodôntico. Ela tinha uma agenesia de dente lateral, né? Ela já havia perdido, o canino esfoliou, o ortodontista estava tracionando o canino para o posicionamento correto desse dente canino. Não vamos entrar nessa seara de discussão, mas isto, na minha ótica, é o correto. E a mãe levou essa criança para que eu pudesse decidir o futuro protético dessa criança. Então, veja o vínculo que se cria, né, de um profissional que usa o seu bom senso, né? Eu, por exemplo, trabalho numa faixa etária de pacientes de idade já, numa terceira idade, né? Praticamente eu sou um odontogeriatra, mas trato crianças que necessitam das mesmas correções, às vezes, que os adultos necessitam. Então, nesse caso, nós resolvemos fazer exames complementares para ver se o espaço de um futuro implante, né, para um futuro implante estava adequado. Achamos que deveríamos fazer novo trabalho ao ser retirado o aparelho, para que essa criança passe a adolescência, passe essa fase puberal também sem problemas psicológicos. Fizemos o escaneamento, né? Veja que fizemos um trabalho de transição aí, analógico digital. Veja, a oclusão já estava bastante satisfatória do ponto de vista ortodôntico. Veja o aspecto com o aparelho. Fizemos o DSD com a nossa colega Carla de Castro, para que pudéssemos fazer um planejamento adequado para esse paciente. E no DSD é possível remover os brackets para que nós possamos fazer esse trabalho de forma mais tranquila, mais correta, com maior previsibilidade. Então, veja que interessante a adesão, né? 5 anos atrás nós fizemos isso, o dente se desenvolveu, instruiu, teve o seu desenvolvimento na arcada de forma natural, e veja como é um processo
extremamente confiável, né? Ele realmente é fantástico. Isso nós sabemos que quebrou vários paradigmas para nós. A adesão hoje é uma grande arma, né? Que nós temos nos planejamentos estéticos. Então, o caso finalizado com próteses adesivas, né? Temporárias também, para que na hora exata dos seus 18, 19, 20 anos, esse adulto jovem já faça as suas próteses definitivas. Tá certo? Muito bem. Nós também trabalhamos nesse espectro de pacientes na outra ponta, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos. Veja essa paciente que já era nossa paciente há algum tempo, né? E vinha colocando resinas nos seus dentes inferiores. Tinha reabilitação sobre implante, vocês podem ver aqui do lado esquerdo inferior a implante, e tudo o restante eram próteses metalocerâmicas, porque eram próteses que, na época, é o que nós fazíamos. E esse caso já tem mais de 15 anos, quase 20 anos. E essa paciente desejou, então, fazer novo trabalho, e nós, assim, fizemos novo trabalho, utilizando essas bases biológicas que eu falo para vocês, com conhecimento e com as novas tecnologias, com adesão, resolvemos o caso rápido, a contento e pensando na oclusão. Nós fizemos uma recuperação de guia anterior. É isso que eu quero mostrar para vocês, né? Não importa a idade do paciente, né? Cada caso tem a sua necessidade e você deve intervir quando necessário, de forma extremamente de bom senso e com conhecimento. A mastigação tem importância sistêmica? Essa é uma pergunta muito interessante também. Então, nós sabemos que muitas das doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, têm uma íntima correlação com o circuito neural, neuromuscular, orofacial. O professor Casultani, já em 2006, fez um trabalho muito interessante a respeito de degeneração dos dentes causados pela mastigação imprópria e a formação no sistema nervoso central de placas proteínas denominada beta. São placas destruidoras, né, de neurônios degenerativas. Então, ele estudou ratos com dentes e sem dentes. Aqueles ratos sem dentes que não tinham capacidade mastigatória, obviamente, tiveram células degenerativas em seu cérebro. Um outro grupo de ratos, ele manteve os dois grupos com dentes. Em um grupo, ele dava uma dieta fibrosa, dura, e no outro, uma dieta pastosa. Obviamente, depois de sacrificados e examinados, os ratos que fizeram uso de uma dieta pastosa tinham essas células proteínas beta. Isso criou assim uma reflexão muito importante para os cuidadores de idosos. Há uma pergunta: nós devemos oferecer aos nossos idosos dietas pastosas, líquidas? Obviamente que não, baseado nessas pesquisas. E este é o maior marketing que eu acho que nós devemos fazer aos nossos pacientes. Nós devemos fazer, muitas vezes, overdentures em pacientes com problemas sistêmicos, por exemplo, ou implantes, protocolos, Brenner-Mark, para pacientes melhorarem sua condição mastigatória, minimizando muito esse risco de doenças degenerativas. Já em 2003, antes do professor Casultani, outros autores já tinham feito trabalhos mostrando que a mastigação provoca aumentos regionais na atividade neuronal do cérebro.
E, nesse caso, esse trabalho foi em função de idades. E olha que interessante, a redução da atividade cerebral no idoso é menor em função da mecânica, da força muscular, da força de mastigação ser menor. E olha, isso torna-se importante, né, quando nós considerarmos que nossos pacientes perdem seus dentes. Então, vejam, eles perdem os dentes, como é que fica a capacidade mastigatória deles? Se já naturalmente com dentes, eles teriam menos força para mastigar, digamos assim. Trabalhos realizados em 2011 com implantes overdentures e comparados com próteses totais, esses que tinham overdentures, próteses sobre implantes, tinham uma capacidade mastigatória melhor, a biomecânica melhor da mastigação, portanto, essa atividade cerebral era mais eficaz, né? Vejam esse trabalho, por exemplo, em 2013, onde a referência é sempre a mesma. A mastigação e outros movimentos estimulam a atividade no córtex cerebral e podem ser úteis na prevenção da degradação de uma função cerebral. Todos esses trabalhos foram feitos com ressonâncias magnéticas, com tomografias computadorizadas, né? E são muito interessantes e nos têm dado grandes lições para que nós possamos exercer a nossa profissão assim com bastante dignidade e atendendo essa população carente, né? Reabilitando realmente quem necessita. A conclusão desse tema é que é notável que a reabilitação oral e a terapia protética, sendo sobre dentes naturais ou de implantes, aumenta a ativação do córtex cerebral em regiões específicas. Tá certo? Muito bem. Para finalizar, alguns esquemas oclusais, evidentemente, eu quero citá-los e oportunamente em nossos cursos, por exemplo, a professora Rita quer que eu ministre um curso agora na Dental School, justamente focando esse tema, esquemas oclusais, como viabilizar isso no planejamento de uma forma fácil, lógica, né? de entendimento fácil. Então, nesses esquemas oclusais, nós temos a oclusão balanceada bilateral. Hoje a gente discute muito, né, esse assunto, ele é um assunto bastante controverso. Alguns colegas utilizam em próteses totais essa filosofia. Na dentição natural seria extremamente difícil, porque haveria muitos desgastes, haveria dentes anteriores desgastados, não teria sua anatomia numa performance ideal. E a gente acha que não deveríamos ter contatos em área de não trabalho, né? Então, nós temos essa balanceada bilateral. Se você examinar, por exemplo, um paciente de idade, com seus 70 anos, onde houve um desgaste absolutamente fisiológico, compatível com a faixa etária, esse paciente tem uma oclusão balanceada, né? Vejam que ele é uma função de grupo, perfeitamente adequado à sua idade. Isso nos faz refletir, por exemplo, de como serão os nossos esquemas nas nossas próteses totais. Das nossas próteses totais sobre fibromucosa, das nossas próteses totais sobre implantes. Porque a natureza nos está indicando os caminhos. Vejam, na mutuamente protegida, a função de grupo natural, onde no movimento lateral eu toco de canino a segundo molar, a função do guia do canino, onde somente o canino trabalha no lado lateral, não é? Então, essa proteção mútua existe na literatura, muitos são favoráveis a essa proteção mútua,
Mas também é extremamente discutível isso, né? O que é melhor, função de grupo ou função do canino? Nós, por exemplo, achamos que o ideal é a função do canino. Um outro termo bastante interessante é a oclusão individual dinâmica. Essa sim, já coloca o paciente com sua capacidade apropriada. Ou seja, o que esse paciente necessita? Você individualiza o planejamento para esse determinado paciente. Obviamente, você vai ver qual o comportamento desse paciente, se tem parafunção, se não tem parafunção, como que é a sua oclusão, como é que é a sua capacidade adaptativa, né? Porque muitas vezes você pode ter algum problema, né, quando você relaciona de uma oclusão ideal, mas você, obviamente, vai intervir o menos possível, porque ele já é um paciente adaptado. E um outro termo extremamente interessante é a biológica funcional. Esse engloba, já coloca o paciente como o nosso principal foco, né? Nós vamos avaliar todas as suas condições, todas as suas atividades, não só oclusivas, como posturais, como psicogênicas, etc. Tá bom? Muito bem. Fica aqui uma reflexão importantíssima. O mais importante é o que o indivíduo faz com sua oclusão do que os fatores em si. E ideias pré-concebidas são baseadas em ideais morfológicos, mais do que em ideais funcionais. Né? Espero que vocês tenham captado bem essa mensagem. Então, caminhando para o final da aula, deixo aqui 6 itens de uma oclusão ideal. Lógico que, se você for mexer em todo o padrão da oclusão desse paciente, você vai refazer toda a arcada inferior e toda a arcada superior, você tem que ter parâmetros. Você tem que ter uma orientação terapêutica. Onde nós vamos buscar essa orientação terapêutica? Exatamente nesses quesitos de uma oclusão ideal. Uma posição de máxima intercuspidação coincidente com a relação cêntrica, com a posição condilar, contatos posteriores bilaterais, simultâneos, estáveis. E este item já faz parte de uma oclusão mutuamente protegida. Força oclusal direcionada ao longo do eixo do dente, ou próximo a eles. Desoclusão dos dentes posteriores pelos dentes anteriores, durante os movimentos excursivos da mandíbula. Aí eu já estou incluindo o guia anterior e guia do canino, também de uma oclusão mutuamente protegida. Uma dimensão vertical de oclusão fisiológica. E os músculos, olha outra coisa interessante, os músculos não devem mudar de direção ao se contrair e relaxar. Toda tarefa muscular, de abertura e fechamento, deve ter os seus músculos direcionados, pterygoide lateral inferior, na abertura, principalmente, coadjuvados pelos supraioides, no fechamento, masseter, medial, temporal. Toda vez que há uma mudança, uma assimetria, né, esse músculo muda o seu engrama, né, muda o seu código de barra, possivelmente trazendo desconforto ao sistema. De forma que uma sequência de uma reabilitação oral deve ser padronizado e pensando exatamente nesses itens que eu acabei de falar para vocês. Então, o caminho que vocês desejarem, sendo analógico ou sendo digital, não importa no momento. Importa como você vai viabilizar essas referências. Relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual? É uma pergunta interessante. Seu enceramento de diagnóstico, seu mock-up, vai te nortear as necessidades efetivas do paciente?
Existe alteração da dimensão vertical? Né? É muito cuidado em dizer que nosso paciente tem perda de dimensão vertical. Muitas vezes é compensado somente um desgaste dentário. A suposta perda é compensada pela extrusão compensatória, né, que existe em todas as fases de vida do indivíduo. Existe perda de guia anterior? Essa boca desoclui ou não desoclui? Né? Uma pergunta importante, uma pergunta-chave para o nosso planejamento. E aí sim você pode reabilitar os dentes posteriores. Então, as referências em reabilitação oral importantíssimas que você deve seguir são, primeiro, suporte posterior, dado viabilizado pelos planos de orientação. Com isso, você já tem a estabilidade mandibular, no que nós chamamos de cêntrica, que é a posição que você vai colocar seus côndilos na articulação. Então, suporte posterior, com planos de orientação efetivamente corretos, côndilos colocados em relação cêntrica, respeitando a orientação excursiva. Então, você tem uma cêntrica correta, você vai ter uma excêntrica vinculada ao movimento lateral direito, ao movimento lateral esquerdo, à protrusiva. E, por fim, tudo isto está corretamente equalizado na arquitetura de uma dimensão vertical correta? Obviamente, se você seguir estas referências, o seu planejamento, a sua resolução final será, sem dúvida nenhuma, de sucesso. Nós temos certeza disso. E o que depende do cirurgião dentista? Exames clínicos para diagnóstico, exames complementares para você chegar às hipóteses corretas de diagnóstico, o próprio diagnóstico, sequência clínica do tratamento, né? Validar cada etapa. O professor Scopin e o professor Dario Adolfi sempre dizem, são criadores desse termo, você tem que validar as etapas. Não ultrapassa, não passa para a etapa seguinte se você não validou sua etapa anterior. E assim consecutivamente. Qualidade do tratamento e checklist de cada etapa, como eu falei. O que não depende do cirurgião dentista é a biologia e a fisiologia individual do paciente. É a capacidade adaptativa da qual nós falamos. Comprometimento e assiduidade ao tratamento, hábitos, né? Hábitos parafuncionais, para a função e entender os controles posteriores. Então, veja, se você está frente a uma reabilitação oral, tenta responder essas perguntas, que vai norteá-lo. É uma reconstrução total? Então, eu tenho que saber início, meio e fim. É uma reconstrução parcial? Mais simples. Vou viabilizar esse projeto em máxima intercuspidação habitual ou em relação sempre? Existe um guia anterior alterado? Eu tenho que reabilitar esse guia? Existe uma dimensão vertical alterada? É um paciente sintomático? Existe na sua abertura e fechamento somente contatos unilaterais, detectado no exame clínico? Este paciente tem parafunção, hábitos parafuncionais? Então, funciona como os sinais de trânsito. Ora, você está frente a um caso em que o sinal é verde, você pode fazer, não existe risco. Ora, você está num sinal amarelo. Se você ultrapassar uma etapa sem validar a anterior, é possível que você tenha insucesso. E existem outros casos que o sinal é vermelho, são pacientes disestésicos, são pacientes que têm transtorno oclusal compulsivo, uma consciência excessiva da oclusão. Qualquer coisa que você faça causa um descontrole proprioceptivo. Então, muito cuidado com esses pacientes. E se você estiver trabalhando com adesão estética, pergunte a você mesmo, por que você está fazendo? Qual é a necessidade desse paciente? É funcional, é estética, é modismo?
É com desgastes ou sem? É subtrativa, aditiva? É adesiva ou é aditiva, adesiva? Olha como é diferente as prerrogativas. Que material que você vai utilizar? Qual o melhor material? São compósitos? São porcelanas? Que cimento você vai utilizar? Que tipo de adesivo você vai utilizar? É sobre esmalte ou dentina? Os comportamentos são totalmente diferentes, né? Então, vinculado a isso, você encontra as explicações muito bem no nosso livro, né? Um livro que eu, de pronto, agradeço ao professor Henrique Pissin e ao professor Weber Rich, que são os autores, juntamente comigo, e mais um grupo de excelentes coautores, né? Espetaculares, gente de primeiríssima linha, falando exatamente desse planejamento lógico facilitado, de que você deve seguir estas orientações para chegar ao final. Ou seja, você identifica protocolarmente o início, meio e fim da sua reabilitação, do seu tratamento. Planos de orientação, relação cêntrica, guia anterior, suporte posterior e dimensão vertical são referências que você não deve deixar de analisar. Esses são chamados de modelos terapêuticos ou parâmetros de orientação, né? E isso você vai encontrar, se você desejar, um guia super legal no nosso livro Lógica. Então, para finalizar, nós temos divididos em setores a nossa reabilitação. Inicialmente, o setor 1, incisivos inferiores. O setor 2, incisivos superiores. O setor 3, molares inferiores, posteriores inferiores. E setor 4, molares superiores, né? Posteriores superiores. Tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado esses conceitos e estaremos juntos, seguramente, junto com a professora Rita Baratella, no Porto, para o lançamento de nosso livro, para discutirmos esses assuntos controversos, mas de grande importância na clínica odontológica, e espero ter contribuído com vocês para que, no mínimo, tenham uma boa reflexão e uma boa previsibilidade nos seus casos clínicos. Forte abraço a todos e até breve. Muito obrigado.